Uma alegria, irmãos, poder retornar ao recesso dos lares pertencentes às famílias da Igreja Batista da Freguesia em Jacarepaguá. Uma alegria também a me dirigir a irmãos de outros estados, de outras cidades, até de outros países que estão nos assistindo, têm acompanhado rigorosamente os nossos cultos e têm entrado em contato conosco, informando da alegria de rever-nos e acompanhar os cultos da nossa igreja. Irmãos e amigos que já tiveram contato conosco e que agora estão distantes. Vinde, adoremos ao Senhor, adoremos aquele que nos criou e sustenta. Tributemos ao Senhor toda a glória devida ao seu nome. Cantemos com o pastor Marcos Braga. Ele estará nos conduzindo e nós esperamos que os irmãos possam estar cantando em casa, numa reunião eclesiástica dentro do seu lar. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, como nos tirou das trevas para a luz e nos deu preciosas bênçãos por Jesus. Deu sentido à nossa vida e paz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, como o seu amor por nós é tão leal, carinhoso seu cuidado paternal, pois sustenta nossas vidas de paz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, os louvores do Senhor,
casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nelas estarão reunidos adoradores que só exaltam a Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Irmãos, neste culto estaremos intercedendo em favor daqueles que estão nos bastidores de nossa igreja, trabalhando para que a nossa igreja possa continuar ativa e chegando até vocês. Estejamos orando em favor de Sônia Macedo, a irmã Ezedir Abreu, a irmã Maria de Socorro, irmãs que estão trabalhando ativamente para atender, através do serviço social da igreja, a mais de 100 famílias que estão carentes e passando privações por causa do coronavírus. Nós estamos felizes pela oportunidade de estar servindo não apenas aos domésticos da fé, aos irmãos, membros da igreja que estão passando por essa situação, mas também a famílias relacionadas com a igreja. A propósito, os irmãos que puderem enviar donativos, quilos ou a importância em dinheiro, porque elas transformam isso em gêneros de primeira necessidade, pode enviar para a nossa secretaria, para a igreja, e nós estaremos dando o devido encaminhamento. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de, como igreja, estarmos servindo não somente ao teu povo, mas à comunidade que nos cerca. Que através
da palavra que está sendo ministrada e do carinho que a igreja está demonstrando, essas pessoas possam ser alcançadas para o teu reino. Também te agradecemos pelas irmãs, as citadas e outros mais, que estão ativos e operosos para que a igreja possa continuar suas atividades. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Passemos, irmãos, ao ofertório. Texto que quero ler para os irmãos. Tributemos ao Senhor a glória devida ao seu nome santo. Tragam seus dízimos, suas ofertas à casa do Senhor. Separe aí o valor ou ponha no seu coração o desejo da quantia que o irmão vai ofertar, dizimar e faça chegar até a conta de nossa igreja. Nós estamos louvando a Deus porque continuamos com as atividades da igreja e com as responsabilidades financeiras da igreja em dia, estamos em dia, temos todos os funcionários da igreja trabalhando ativamente e recebendo em dia. Nós louvamos a Deus e agradecemos o cuidado, o carinho, a preocupação, o zelo dos irmãos em nos ajudar o reino de Deus nesse mistério. Oremos agradecendo ao Senhor. Pai, te agradecemos pelo privilégio de te servir através de nossas contribuições. Abençoe, Senhor, as famílias que separaram nessa oportunidade o dízimo para colocar à sua disposição. Abençoe também aqueles irmãos e amigos que se dispuseram a ofertar para manter a tua obra em atividade. Nós louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesta oportunidade, estaremos ouvindo o pastor Rodrigo. Ele é pastor de jovens de nossa igreja e estará trazendo a mensagem dessa oportunidade, falando aos irmãos neste mês da família. Com os irmãos, o pastor José Rodrigo. Olá, meus irmãos, graça e paz, meus queridos. É uma alegria para mim estar aqui em mais uma oportunidade para falar um pouco do muito que Deus tem feito nas nossas vidas. E ainda mais uma oportunidade como essa em que vamos falar sobre famílias, né? Estamos no mês de maio, um mês tradicionalmente dedicado às famílias. E o tema da nossa pregação de hoje, o título, é Famílias Imperfeitas nas Mãos de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler hoje dois textos distintos, mas que falam da mesma pessoa. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Atos 16, de 1 a 5. E após esse texto, leremos 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 ao 18. Primeiro, abra em Atos 16 e depois da leitura e da explanação, vamos passar para 2 Timóteo. Lembrando que Atos 16 nós vamos lembrar de uma das passagens que o apóstolo Paulo fez, que ele fazia pelas cidades durante suas viagens missionárias, né? Então, Atos 16, de 1 a 5, trata da passagem do apóstolo Paulo em uma das cidades pela qual ele costumava fazer suas pregações. Então, Atos 16, do 1 ao 5, começar pelo versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Chegou a Derbe, o apóstolo Paulo, e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Versículo 5. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Graças a Deus. Irmãos, vamos brevemente fazer uma contextualização rápida
deste cenário que nós acabamos aqui de ler, né? Se nós voltarmos 2 capítulos em Atos, né, estamos no 16, se voltarmos ao capítulo 14, nós veremos que até então o evangelho ainda não tinha sido pregado nas cidades ali de Derbe e Listra. Porém, houve um episódio muito icônico, os irmãos devem se lembrar, aqueles que gostam do livro de Atos, como eu. Nesse episódio do capítulo 14, Paulo e Barnabé, eles caminhavam ali pelas redondezas e oraram por um homem que era paralítico. Todo mundo conhecia aquele homem e esse homem foi curado. E essa notícia, ela se espalhou por essa cidade de uma forma tão espetacular, tão rápida, sem WhatsApp, sem YouTube, sem Skype, né? Naquela época, a notícia correu de uma forma tão rápida e o pessoal ficou assim tão impressionado com o poder de Deus realizado ali através do apóstolo Paulo e de Barnabé, e eles começaram a achar que os dois eram deuses, né? Então eles tiveram inclusive que repreender a multidão, dizer que aquilo era errado, porque o povo queria fazer sacrifícios a eles, né? A religião da época era dessa forma. E eles convenceram a multidão a não fazer aquilo porque era algo muito errado. O fato é que após essa primeira visita de Paulo e Barnabé a estas cidades, muitas pessoas se converteram a Jesus e formaram ali núcleos em seus lares, né? Após então essa primeira visita missionária do apóstolo Paulo, vários pequenos grupos multiplicadores, vários PGMs, se formaram nestas cidades, né? nas redondezas ali daquele lugar. Não de primeira, né? Não foi fundada uma igreja formal, né? Uma estrutura formalizada, né? Mas nos lares, nas casas, nas famílias principalmente, né? Se formaram os pequenos grupos multiplicadores. E em um desses lares, essa é a parte que eu gosto, né? Em um desses lares, o lar de uma família imperfeita, né? Nós lemos lá em Atos 16, o versículo 1, que havia uma família onde havia uma mãe crente, que era uma judia convertida, que se converteu nessa primeira viagem do apóstolo Paulo, que nós falamos, de Atos 14, e um homem grego, né? E quando a Bíblia diz assim, um homem grego, possivelmente, talvez esse homem ele não tivesse tido sua experiência de conversão com Jesus, né? Pelo menos até o ponto em que nós lemos aqui. Ou seja, era uma típica família que poderia ser encontrada em qualquer ambiente, em qualquer lugar, em qualquer país, né? Inclusive aqui no nosso. Uma família imperfeita, né? Um PGM se formou em um lar de uma família imperfeita, onde havia uma mãe crente e o pai descrente. E ali, nessa família, tinha um adolescente, possivelmente na época de 12 ou 13 anos, chamado Timóteo. Timóteo vai ser aquele personagem central hoje dessa pregação que faremos. Obviamente que a centralidade da mensagem está em Jesus Cristo, mas nós veremos o exemplo de Timóteo. Alguns estudiosos, nos quais eu inclusive acredito, dizem que de Atos 14 para Atos 16 existe um intervalo ali de 6 anos. Né? Então, nesse período de 6 anos, entre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, no capítulo 14, e o seu retorno no capítulo 16, ali formaram-se igrejas nesses lugares, né? E os irmãos dessas igrejas, eles viram que aquele adolescente, Timóteo, que na época tinha entre 12 e 13 anos, ele tinha se tornado um jovem cristão, um jovem crente exemplar. Olha que lição maravilhosa. De uma família imperfeita, de um lar imperfeito, possivelmente cheio de problemas, cheio de dificuldades, nasceu o jovem Timóteo. O versículo 2, ele nos dá uma evidência disso que eu estou dizendo. O versículo 2 diz que os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Né? O versículo 3 diz que Paulo quis levá-lo na viagem, né? De tão bem que falavam. Né? Ou seja, então, nessa época, o Timóteo, que já tinha de 17 a
há 20 anos de idade, né? Quando o apóstolo Paulo o conheceu, né? Era um jovem, vamos colocar aí que 6, 7 anos, podemos dizer que era não um recém-convertido, mas uma pessoa que ainda estava ali iniciando, né, os seus passos na fé, já com alguma experiência, porém pouca, né, 6, 7 anos, ainda mais se tratando de um jovem. E o principal de tudo, vindo de uma família imperfeita, Paulo olhou para esse jovem e quis levá-lo para ser seu discípulo. Já imaginou que honra ser discipulado pelo próprio apóstolo Paulo? E sempre que eu leio esse texto, quando eu penso na vida desse jovem, do Timóteo, eu fico pensando, né, em como seria aqui na nossa igreja, né? Imagine aqui, no nosso caso, na Bíblia Freguesia, o apóstolo Paulo chegando aqui e perguntando para os membros, né, olha, quem vocês me recomendam aí para ser um missionário, a quem eu vou discipular, né? E eu fico imaginando aqui os irmãos da Bíblia Freguesia dizendo, olha, apóstolo Paulo, aqui tem um PGM chamado Metanoia. E lá a juventude é fera, você pode ir lá que só tem gente boa, né? Ou então o pastor Jananias indicando alguém, olha, tem um PGM chamado The Promise. Lá a juventude só tem figura, mas são os adolescentes assim maravilhosos. Vai lá que com certeza lá você vai encontrar alguém que possa ser discipulado por você, né? Então foi esse o testemunho que os irmãos daquela igreja deram desse jovem, dizendo, eles não indicaram assim um ancião, alguém, eles indicaram um jovem que tinha toda uma história pregressa que poderia trazer alguma dificuldade para ele. Porém, não foi isso que aconteceu. Dessa forma, então, a igreja de Derbe e Listra, ela, no meio de toda a membresia dela, né, o discípulo do apóstolo Paulo escolhido foi um jovem criado em uma família imperfeita. Nesse momento eu queria, então, orar, dizendo que isso foi apenas uma introdução para a nossa mensagem. Quero te convidar já a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, de 1 a 18. Mas vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, porque Tu és o nosso Deus. O Senhor é o Deus das famílias, Pai. E ainda que haja, ó Deus, imperfeições, ainda que hajam problemas, coisas a serem corrigidas, situações que nós reconhecemos que precisam de mudança, nós sabemos que em nossas famílias é o Senhor quem reina, Pai. Então toma cada família que está nesse momento orando, cada família que está nesse momento participando desse culto e abençoa, Deus. Nos dê fé, certeza de que ainda que haja imperfeição, o Senhor pode fazer com que através de nossas famílias nasçam Timóteos, pessoas, servas de Deus, que serão muito usadas para o Teu reino. Toma essa mensagem em Tuas mãos e nos abençoe. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, do 1 ao 18. Peço que acompanhe aí comigo. Vamos então ler. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Porque nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça.
Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho, fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa razão, também sofro, mas não me envergonho, porque sei que em tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Versículo 13. Retenha a fé e amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Vou repetir. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. 14. Quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que, naquele dia, encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou. Amém, querido? Não feche a sua Bíblia. Eu gosto sempre de retornar ao texto. Meus irmãos, em tempos de confinamento que estamos vivendo, né, essa situação muito ímpar da nossa sociedade, a nossa geração tem vivido um dilema muito desafiador. Né? Estamos vivendo dias que desafiam a nossa rotina, né? Nos desafiam em nossa vida. Né? Eu estava assistindo a uma entrevista que aconteceu essa semana em um canal muito conhecido, e um rapaz que é um influenciador digital. Né? Ele é muito conhecido no nosso país, talvez até fora do país, e ele estava dando uma entrevista e em um determinado trecho ele estava reclamando, né, dessa situação e dizendo sobre como esta pandemia estava atrapalhando a vida dos influenciadores digitais. Né? Caso você não saiba, não me custa explicar, né? Os digital influencers, né, como gostam de se auto-intitular, os influenciadores digitais, eles são aquelas pessoas que ligam uma câmera em qualquer lugar e dizem para o mundo, através de uma rede social, o que eles acham sobre um determinado assunto. Isso, resumindo muito, é um influenciador digital, ou digital influencer, né? Alguns chamam de youtubers, porque usam a plataforma do YouTube. O fato é que esse rapaz que foi entrevistado, ele estava falando da dificuldade que os influenciadores digitais estão passando nesse momento de isolamento, né? Porque eles não sabem o que mostrar em tempos de isolamento social, né? Me chamou a atenção quando ele me disse ele disse na entrevista que as vidas dos influenciadores digitais, elas só são interessantes fora de casa. E esse ponto me chamou muita atenção, né? Porque, de fato, fora de nossas casas, meus irmãos, nós podemos fingir ser qualquer coisa, né? Mas dentro de casa, quando estamos em família, não há como escapar de nós mesmos. Queridos, famílias são imperfeitas. Famílias são imperfeitas. Não há nenhuma família, nem na ficção, nem na Bíblia, olha só, nem na Bíblia, nem na realidade que nós vivemos, não há uma família que possamos apontar o dedo e dizer, aquela família é perfeita. Não há. Porque por mais que aos nossos olhos determinada família pareça ser perfeita, basta fechar a porta daquela casa, ou então basta desligar a câmera do smartphone, né, a webcam, basta desligar para que as imperfeições apareçam. E é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje, meus irmãos. Eu queria compartilhar muito rapidamente com a igreja uma experiência que eu tive com o meu PGM, né? Eu sempre gosto de falar deles, quando começamos a fazer as reuniões à distância, com esse distanciamento social, né? O isolamento social, fomos orientados a não nos reunirmos fisicamente,
mas fazemos nossos encontros de maneira virtual, através aí das redes, das plataformas que existem, que são aplicáveis para esse tipo de reunião em grupo, né? E eu confesso que eu fiquei muito eufórico quando eu vi todos eles ali, através da tela de um computador ou de um celular, né? E falar com eles através das câmeras, para mim, foi algo muito legal. Tem sido uma experiência muito interessante poder usar essa tecnologia para vê-los em tempo real e conversarmos e fazermos o nosso culto, né? A nossa reunião como igreja, né? Porque o PGM ele é a Igreja Reunida dos Lares. Não é uma reunião de oração, ele é a igreja prestando um culto a Deus. E ali nós podemos nos reunir, ainda que no meio digital, e falar. Para mim, assim, foi um sucesso. Eu fiquei muito animado com aquilo. Vale lembrar aí que todos os PGMs de juventude estão se reunindo todas as sextas-feiras, né, através das plataformas digitais. Mas embora eu estivesse muito eufórico e muito animado com aquela reunião, eu percebi que o mesmo não acontecia com aquela galerinha, minha galerinha lá do PGM, cabe mais um. Foi ali que eu percebi que havia algo que eu identifiquei, hoje eu vou chamar aqui de abismo geracional. É como se fosse um abismo entre gerações, né? As gerações mais novas têm um abismo, existe um abismo entre as gerações mais novas e as mais antigas. E quanto maior for essa distância de faixa etária, maior é esse abismo. Por que eu estou querendo falar disso, meus irmãos? Onde eu quero chegar? Eu me lembro que nos anos 90, eu morava em uma casa que tinha um quintal bem grande, e o meu pai instalou naquela casa um aparelho revolucionário chamado interfone. Pode parecer assim engraçado, mas para mim naquela época, nos anos 90, o interfone era algo extremamente revolucionário, né? Ao ponto de eu e meu irmão na época passarmos o dia inteiro brincando de conversar à distância no interfone. Ficamos o ano todo fazendo aquilo. Eu me lembro que nos primeiros dias nós fomos proibidos de mexer no interfone, porque obviamente estávamos já ultrapassando o limite, e nós fizemos um plano, né? Vamos acordar cedo, antes dos nossos pais, para brincarmos no interfone, porque era algo muito revolucionário. Você estar em uma ponta da casa e conversar com alguém no portão era um divertimento para mim e para ele naquela época, nos anos 90. E após um tempo, além do interfone, instalaram lá na nossa casa o telefone fixo, não estou falando do telefone celular. E quando instalaram aquele telefone, então, a euforia foi maior ainda, né? Eu estou falando aqui da geração dos anos 90, né? Embora sejamos eu estou falando aqui de pessoas dos anos 80. Mas, enfim, quando instalaram o telefone fixo, quando aquele telefone tocava, era uma verdadeira guerra para ver quem ia atender aquele telefone, se era eu ou o meu irmão, né? Chegamos ao ponto de... Estávamos tão maravilhados com a possibilidade de falar com alguém pelo telefone à distância, né? Você imagina você falar com um parente de outro bairro através do telefone. Era algo revolucionário. E para quem acompanha aí, existe um reality show onde existe um telefone chamado Big Fone, né? E dizem que as pessoas lutam para atender aquele telefone, né? E quando eu soube da existência desse fato, eu pensei, bom, isso não é nada em relação à disputa que era entre eu e o meu irmão para atendermos o telefone lá em casa quando tocava. Chegou ao ponto de ter uma escala para ver quem atenderia o telefone. E eu me lembro, à medida que as coisas eram criadas, né, as invenções elas foram se aperfeiçoando, né, passamos pela telefonia celular, a internet discada, né, a internet de alta velocidade, a telefonia digital, né? E ao longo dos anos, ao longo que essas tecnologias foram sendo criadas, pessoas foram nascendo, né? Ao longo dos anos, gerações vão nascendo e já nascem acostumadas com essas tecnologias. O que era para nós novidade, para as novas gerações, não faz a menor diferença, né? Gerações que nasceram
mergulhadas nesse caldeirão tecnológico que é a transição do século XX para o século XXI. Eu me lembro que na minha família, os meus avós, eles contam como era na época do rádio. Por décadas viveram ali, esperando dar o horário para ligar o rádio quando havia transmissão, e todos se reuniam em volta do rádio para ouvir ali as notícias, enfim, as novelas que eram só em áudio, né? E a minha avó me contou uma ocasião muito interessante em que ela disse que uma vez correu na cidade dela uma notícia muito interessante. Alguém tinha comprado um rádio que dava para ver as pessoas que falavam nele. E na verdade não era um rádio, era a televisão. A primeira televisão que ela viu foi apresentada a ela como um rádio, onde as pessoas que falavam podiam ser vistas. Então, vamos nos situar onde eu estou querendo chegar, né? Para os irmãos terem uma noção do que eu estou dizendo aqui, eu lembro que em 2005, quando eu estava na faculdade, eu estudei o 3G. E aquela famosa transmissão, né? Aquela promessa de transmissão com 10 megas a partir de um telefone celular, os alunos de engenharia daquela época ficavam com o olho brilhando quando ouviam falar no 3G, né? Hoje você fala de 3G, a geração atual até ri, né? Hoje nós temos o 4G com 100 mega e o pessoal ainda acha pouco, né? E já está se desenvolvendo o 5G, prometendo 20 GB de velocidade, e daqui a um tempo vão achar pouco também. Mas como eu disse, meus irmãos, as pessoas foram nascendo ao longo destes anos e, ao longo dos anos, tecnologias são criadas. E entre estas gerações, até entre essas tecnologias, existem verdadeiros abismos, distâncias colossais que dividem as faixas etárias. Como eu disse, o PGM que eu lidero, ele formado por pré-adolescentes, ali de 11, 12, 13 anos, alguns um pouquinho, enfim, nessa faixa etária, PGM cabe mais um. Para eles, conversar com alguém por uma tela de celular ou por uma tela de computador não é assim algo tão fabuloso como é para mim e certamente para muitos de vocês que estão aí acompanhando essa palavra, né? Lembrando que eu sou daqueles que ficou impressionado com o interfone. Então, para mim, conversar com alguém por uma tela é muito impressionante. Mas o fato é que para as novas gerações isso não é. Então, meus queridos, em tempos de isolamento social, onde somos orientados a permanecer em casa, todos em família, estas arestas que aparecem entre as gerações, né, provocadas por esses abismos, tendem a ficar mais aparentes e a provocar dificuldades nas famílias. Repare bem o que diz o versículo 5 de 2 Timóteo, capítulo 1. Algo na vida de Timóteo que nós temos que usar como uma lição muito poderosa para nós, que é capaz de mudar o cenário de muitas famílias, tanto da igreja como que não fazem parte da igreja, famílias que podem estar sendo assoladas por esses abismos que eu falei. Repare o que diz o versículo 5 de 2 Timóteo, capítulo 1. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Meu amado, entenda uma coisa sobre a sua família. Por mais que a sua família ela seja imperfeita, por mais que hajam problemas dificílimos e delicados, por mais que alguém na sua casa seja até desequilibrado ou dê muito trabalho, a sua fé será transmitida para as próximas gerações. Isso é bíblico. A fé será transmitida para as gerações futuras. Não há abismo que possa impedir a sua fé de ser transmitida para as gerações futuras. Repare bem o que nós lemos, vamos ler novamente. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, olha, 2 gerações, e estou convencido de que também habita em você. Lembrando que Paulo está falando com Timóteo. Então repare que o apóstolo Paulo via naquele jovem, um jovem recém-convertido, nascido em uma família imperfeita,
que possivelmente o pai não era um cristão, não era crente, Paulo ele via alguém que tinha uma fé que não era fingida. Era uma fé verdadeira, uma fé herdada. Queridos, não há abismo geracional que possa impedir a fé que você tem em Deus, que essa fé alcance seus filhos e netos. Além disso, eu quero falar também para você que talvez não tenha os pais crentes, né? Ou até os seus pais não sejam presentes, não tenha uma família de sangue, ou que seja, talvez, existem casos muito particulares de família, né? Casos até difíceis de se explicar. Mas a partir de você, Deus também pode fazer com que sua fé alcance seus pais. Né? O caminho também pode ser reverso. Os nossos pais, padrasto, madrasta, seja lá quem for aí que seja a sua família, pode sim ser alcançado pela sua fé. Pode começar através de você uma geração de adoradores na sua família. Porque a promessa de Deus para a nossa vida é essa, né? Que os nossos familiares herdem a nossa fé. Mas meu irmão, minha irmã, eu preciso te fazer uma pergunta muito importante quando se fala de herdar a fé. Se os seus familiares herdarem a sua fé, a fé que você tem, que tipo de fé eles terão herdado? Analise a sua vida. Se a partir de você, a partir do seu testemunho, a partir da sua fé, pessoas vão herdar essa fé e vão propagá-la. Que tipo de fé será propagada? Será que é uma fé verdadeira? Será que é uma fé que de fato será capaz de romper com essas barreiras geracionais que nós expomos aqui? Será? Nós não podemos esquecer, meu querido, do que diz a palavra do Senhor em 1 João 5,4. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. A sua fé em Jesus, meu querido, é a que vence o mundo. É o que a Bíblia diz, 1 João 5,4. Você tem que tomar isso como promessa para a sua vida. Eu estou dizendo isso porque é muito comum, né, para mim, como pastor de juventude, às vezes ouvir algumas aflições de alguns pais, né, sobre a fé dos seus filhos. É muito comum ouvir algumas exposições que alguns pais fazem, não é? Muito aflitos, e eu entendo perfeitamente as suas aflições, né? Pais que relatam problemas criados por esses abismos geracionais, né? E que pedem oração pelos seus filhos, né? Mas sempre quando são questionados sobre o seu testemunho de vida em relação aos seus filhos, a conversa fica um pouco abalada, né? Porque há ali o abismo geracional, ele não consegue ser ultrapassado. Existe algum problema que precisa ser superado. Querido, 1 João 5,4, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É preciso ter fé para vencer essas questões familiares, questões mundanas que acabam entrando em nossas famílias. Olha, você só poderá transmitir para o seu parente, para quem você deseja, a fé que você tem. E aí eu te pergunto, você tem fé? Você tem fé? Você está ciente do que diz Hebreus 11:1, que a fé é certeza daquilo que esperamos e prova das coisas que não vemos? Você tem fé? Você tem fé quando você olha para a sua família, para as gerações futuras? Você olha com fé, você ora com fé? Você dá o seu testemunho de fé? Como tem sido a sua relação em família? Como você tem demonstrado a sua fé para os seus familiares? Como tem sido? Você investe na relação com seus filhos? Esses dias, até em uma rede social, me deparei com uma pergunta em que eu fiquei assim, um pouco constrangido, né? E eu vou te fazer essa pergunta. Você passeia mais com o seu cachorro ou com o seu filho? A quem você dedica mais tempo? Né? E para os filhos também, vocês investem na relação com seus pais? Como é que tem sido a sua relação em família com seu pai e sua mãe? Você passa mais tempo com seus pais ou jogando?
Você passa mais tempo conversando com seus pais ou jogando conversa fora em redes sociais? Você passa mais tempo ouvindo seu pai ou ouvindo um youtuber, ouvindo um influenciador digital? Ou então, falando agora para você, meu querido e minha querida, que está aí planejando namorar, noivar, casar, você tem orado pela geração que se formará a partir de você? Você tem pedido a Deus já para abençoar essa geração que será formada a partir de você? Lembrando que Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você tem agido com fé? Como tem sido a sua vida, esse preparo para as novas gerações que virão a partir de você? Se você está planejando formar uma família, meu querido, a hora de orar é agora. Comece agora. Porque por mais difícil que esteja sendo, meu amado, continue firme, mantendo a sua fé, né? Porque em Jesus ela será transmitida para todos aqueles que você tanto ama. Mas as palavras do apóstolo Paulo não pararam por aí, né? Lembrando que nós estamos aqui tratando da relação do apóstolo Paulo com o seu discípulo Timóteo, que era um jovem imperfeito, que veio de uma família imperfeita. Vejam o que diz lá 2 Timóteo 1, no versículo 6. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Queridos, vamos tomar para nós esta orientação que o apóstolo Paulo deu para Timóteo. Orientação do Espírito Santo para nossas vidas. Olha o que diz. Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Querido, você sabia que a fé é comparada a um dom? Em Efésios 2, no versículo 8, a fé é comparada a um dom. Querido, caso algum de vocês, durante essa mensagem sobre família, tenha percebido que não tem fé, ou que a sua fé é muito pequena, saiba que a fé é um dom. O dom é um presente, é algo dado de graça, algo que Deus nos dá. Então, se você pedir a Deus fé, Ele te dará. Se você percebeu que, olha, de fato a minha fé está muito pequenininha, de fato eu preciso de mais fé, peça ao Senhor, Senhor, me dê fé. Se você acha isso estranho, pedir fé, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, houve uma situação em que os apóstolos, eles perceberam que a fé deles era pequena e eles disseram ao Senhor Jesus, aumenta a nossa fé. Foi até quando Jesus disse, olha, se a fé for pequenininha do tamanho do grão de mostarda, vocês poderão dizer ao monte para se mover de um lugar para outro. Mas eles disseram, Senhor, aumenta a nossa fé. Queridos, se os apóstolos que caminharam com Jesus fizeram essa oração, por que você não vai fazer, meu amado? Então, ore, pedindo, Senhor, aumenta a minha fé, me dê fé. Porque realmente, de fato, quando nós vemos a nossa família, vemos as imperfeições que tem na nossa família, nós pensamos, meu Deus, eu não tenho fé. Então peça a Deus para aumentar a sua fé. E para encerrar, meus irmãos, vamos ler o que diz o versículo 13 e 14 ainda de 2 Timóteo, capítulo 1. Retenha, com fé e amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Queridos, por mais difícil que seja viver em família, por mais difícil que seja olhar para os seus familiares e ver ali alguns desajustes, coisas que você percebe que precisam ser mudadas, por mais imperfeita que a sua família seja, Deus tem um propósito para a sua família, querido. Deus tem um propósito para a sua família, ainda que você só veja a imperfeição. Assim como a partir da família de Timóteo, uma família desajustada, uma família imperfeita, Deus fez com que dali viesse um homem de Deus, o jovem, o Timóteo. Assim também será na sua vida, meu querido. Não há abismo geracional que possa interromper os planos de Deus para a sua família. Mas para isso, querido, é preciso que você invista tempo. Invista tempo nas suas relações familiares. Passe mais tempo com a sua família.
Invista tempo, invista oração, ore pela sua família. Irmão, ora de madrugada. Se está difícil durante o dia, né? Você está trabalhando em casa, está ficando só em casa, não consegue um tempinho sozinho, ora de madrugada, mas ore pela sua família. Invista tempo na sua família. É necessário. É necessário. E por mais que você perceba imperfeições, perceba desajustes, coisas que precisam ser consertadas, peça a Deus que aumente a sua fé. Porque para Deus não há abismo geracional. Nós vemos aqui no caso da família de Timóteo, em que a fé que habitava na sua avó, que habitou na sua mãe, que embora o pai fosse alguém descrente, ela habitou em Timóteo. E assim será na sua vida, meu querido. Será na vida dos seus familiares e, até como testemunho pessoal, eu posso te dizer, Deus também pode fazer com que as gerações passadas sejam afetadas pelas gerações futuras. Então você que é filho, você que ora pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus parentes, saiba que também a sua fé pode alcançar aqueles que são de gerações anteriores à sua. Querido, eu quero orar nesse momento pelas famílias dessa igreja, pela família também que está nos assistindo agora, através desse canal. Vamos orar pedindo a Deus que venha abençoar essas famílias. Se você se lembrar de alguém agora que precisa dessa oração, se você se lembrou de algum desajuste, de alguma imperfeição que há na sua casa, que precisa de mudança, esse é o momento de colocarmos diante do Senhor. Vamos então orar. Pai, nós te agradecemos, Deus, porque Tu és o Deus das famílias. O Senhor é o dono de cada lar que está agora fazendo essa oração junto comigo, Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha tomar cada família em Tuas mãos, ó Deus. Eu peço a Deus que o Senhor venha agora atuar nas imperfeições, Pai. Naquilo que está errado. Naquilo que nós sabemos que precisa de melhora. Pedimos a Deus que não haja impedimento, Deus, para que a fé venha a ser herdada, Deus. A fé em Jesus Cristo venha a ser herdada por todos os nossos parentes e familiares. Pai, toma essas famílias em Tuas mãos, cuida, Senhor. Assim como o Senhor fez com Timóteo, naquela família que possivelmente teve muitos momentos difíceis, mas que o Senhor fez com que aquele jovem, um jovem, recém-convertido, mas que foi bênção e pôde ser discipulado, Deus. Toma em especial, ó Deus, a juventude dessa igreja. Toma esses, ó Deus, que têm se esforçado para serem exemplos, às vezes até para seus pais, ó Deus. Abençoa eles e que eles venham ser, ó Deus, uma geração conhecida pelo amor, conhecida por serem servos imitadores de Jesus Cristo. Abençoa cada um de nós, abençoe nossas famílias e nos ajude a cada dia sermos mais parecidos contigo, Pai. Eu oro agradecendo muito pela minha família, pela família de cada um dessa igreja, pela família de cada um que está agora orando nesse momento. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Tua vontade na terra como no céu. Dá o pão nosso
de cada dia e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós aos nossos devedores. E não nos deixes em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Grata a Deus por mais este privilégio de culto e adoração. Quero me despedir até o próximo encontro na próxima quarta-feira. Mas antes da oração final, eu gostaria de lembrar aos irmãos para estarem, se ainda não o fizeram, se inscrevendo no canal da igreja. Nós precisamos de ter um certo número de inscritos para que possamos nos manter no ar. E também de curtir lá. Se você gostou da mensagem, gostou do culto, é só marcar lá, para que a gente possa ter uma informação, um retorno de informação. Também você pode mandar um e-mail no endereço do Zap da igreja, do grupo da igreja, informando, não é, a sua percepção, fazendo sugestões, inclusive, para que possamos melhorar ainda mais a nossa divulgação. Quero lembrar aos irmãos que na próxima quarta-feira estaremos aqui para mais um estudo que estamos levando a efeito. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e as consolações do Santo Espírito sejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Olá, irmãos, tudo bem? O pastor Jonanias pediu para eu gravar esse vídeo para vocês, para explicar duas coisas que são bastante importantes aqui para o nosso canal do YouTube da igreja. E por isso que os irmãos estão vendo, eu estou compartilhando a tela do meu celular e vocês estão escutando a minha voz e não estão me vendo. Isso é para facilitar que vocês também possam fazer depois. São duas coisas importantes que a gente precisa. Um é aumentar a quantidade de inscritos do canal. Isso vai fazer com que a gente seja também mais divulgado pelo YouTube. E outro é clicar nas notificações para que você receba automaticamente uma notificação do YouTube toda vez que subir um vídeo novo no canal da igreja, sem depender que eu, como secretária, ou qualquer outro irmão da igreja compartilhe os links com vocês. Tá ok? Então vamos começar com a parte de se inscrever no canal. Os irmãos estão vendo que lá no início aqui da minha tela do celular, lá no topo, tem o logo da igreja e o nome do canal da igreja. E logo embaixo do nome, um pouquinho mais abaixo, está escrito inscreva-se. O irmão vai clicar na palavra inscreva-se e aí você observa que a palavra muda. Ela agora ficou inscritos, quer dizer, ok, você se inscreveu no canal da Igreja da Freguesia. Do lado da palavra inscrito, tem um sininho, vocês conseguem observar? Para que vocês recebam todas as notificações toda vez que entrar um vídeo novo no canal da igreja, basta você clicar nesse sininho, eu vou fazer agora para os irmãos verem. E aí você vai escolher todas, porque você pode personalizar ou não receber notificação, o que não faria sentido. Então você vai clicar em todas e aí a partir de agora você vê que o sininho agora tem como se fosse que ele estivesse badalando. Essa é a ideia que eles estão querendo mostrar com essa imagem. Então agora a gente está inscrito no canal e está recebendo notificação do canal. Isso é bom para o canal da igreja, isso é bom para os irmãos e isso facilita com que a gente seja mais visto, não só pelos irmãos da nossa igreja, mas pelas pessoas que estão navegando na internet,
Tá bom, irmãos? Depois, futuramente, eu vou mandar um outro videozinho mostrando como você curte e compartilha os vídeos do canal da igreja. Isso é muito importante, irmão. Divulguem o nosso canal, divulguem com os outros irmãos da igreja que vocês tenham contato, tá? Porque ainda, mesmo depois já de praticamente 30 dias que a gente está isolado e não está podendo se reunir presencialmente, que os cultos estão sendo todos transmitidos online, ainda tem alguns irmãos que não sabem que a igreja está transmitindo tudo pelo YouTube. Então, por favor, se você conhece ou se você tem contato com algum outro irmão, compartilhe essa informação, passe a informação que a gente está passando tudo pelo YouTube, cultos, estudo bíblico de quarta-feira, culto de oração, devocional todos os dias às 10 horas da manhã, EBD aos sábados às 9 horas da manhã, e no próximo mês, agora de maio, a gente vai ter muitas outras novidades no canal, porque a gente ainda, por enquanto, não está se reunindo presencialmente. Então, ajude a igreja a estar em contato com outros irmãos da igreja que ainda não estão sabendo, e também compartilhe a informação do nosso canal com outros amigos, com vizinhos, com conhecidos, porque isso também é uma forma das pessoas ouvirem um pouco mais de Jesus, tá bom? Depois, num outro vídeo, eu explico como curtir ou descurtir e compartilhar os vídeos. Tá bom, irmãos? Obrigado pela ajuda. Um abraço. Tchau, tchau.